Pronto, boa noite a todas e todos. É o seguinte, eu resolvi, não fiz ainda não, essa semana, quero ver se eu faço, pego aquela lista, fazer as duas listas que eu coloquei, e dou uma enxugada. Devido à quantidade de questões, vou enxugar o número de questões, então, de 10 ou 10 a 15 questões, dou uma enxugada, e já vou colocar disponível também a resolução dessas questões, para ajudar vocês a estudarem. Tudo bem? Tanto da lista 1 quanto da lista 2. E vocês chegaram a fazer aquelas questões que eu sugeri? Tentaram alguma vez? Na última aula? Eu acho que foi Foi a a primeira 1, uma. foi a 1, a 3 e a 7, foi, professor? Acho que foi 1, a 3, a 6 e a 7. Mas não tem problema, não. A minha ideia é semana. Não garanto muito, não corre, mas. Professor, boa noite. Eu peguei no bonde andando. Você falou que vai enxugar a lista de exercício, é? Porque eu tenho 40 questões na primeira lista. Isso. A minha ideia é enxugar. Para ter muitas questões, entendeu? É essas mesmas questões, as mesmas. Eu só vou, em vez de pegar com as 40, eu vou deixar aqui umas 15, no máximo. Eu tentei até ver a aula de hoje, né? A equação de Euler-Lagrange, né? Rapaz, é um pouco complexa, né, professor? Eu sei, minha ideia é introduzir ela hoje. Por isso que eu queria começar no horário, mas tudo bem, porque eu vou dar um apanhado sobre energia potencial e dar uma introdução no Lagrange. Vocês chegaram a ver o vídeo que eu passei lá? Eu acompanhei só as duas primeiras, depois que eu vou dar seguimento. Porque é o seguinte, porque naquele cálculo variacional, tem um professor do Instituto Federal, Universidade Federal Fluminense, se não me engano, vai ter, é um seuzinho, esqueci o nome dele agora. É o primeiro lá de cálculo variacional. Oi? Jorge Sá. Isso. Ele ali não dá para pegar todos os vídeos, mas se pegar aquela ali, cálculo variacional, que ficou no YouTube, que é a sequência dele, tá bem passo a passo, tá bem legal. Entendeu? Principalmente a parte de cálculo variacional para Euler-Lagrange, né? Pois não, pode falar, Mariana. Com relação à lista da primeira semana, é para entregar ou é só para tipo de estudo mesmo? Só para confirmar. Só para estudar. Né? Porque a ideia é a seguinte, vai ter um questionário, a primeira avaliação foi o fórum. Né? A segunda avaliação vai ser o questionário, que vai envolver algumas questões da primeira e segunda lista. Certo? E a terceira vai ser uma avaliação em conjunto com a professora Lívia. E esse questionário vai ser no próximo ano, né? Ou é esse ano ainda? Não, vai abrir em janeiro. Dia 5 de janeiro está aberto. Aí vocês vão ter esse período para dar uma estudada, aproveitar esse recesso e dar uma olhadinha. A primeira avaliação vai ser quanto, professor, mesmo? Só para dar noção. Como? A primeira avaliação. A primeira avaliação foi o fórum. Entendi. Deixar hoje. 16. É uma prova mesmo escrita. Aí vai ser questionário mesmo. Então você tem que fazer as questões, tirar foto e mandar pelo muro. Tem uma data específica assim, mais ou menos? Tem, eu não lembro agora, estou olhando no muro. Deixa eu olhar aqui no muro. Botei lá, no minutinho. Eu coloquei aqui. Acho que na terceira semana, eu acho. Isso, vai abrir dia 5 de janeiro e vai fechar dia 13 de janeiro. E é aquele assim, você vai entrar e vai ter 2 horas para fazer a avaliação. Você pode ter esse período para entrar. Se você começou, tem que terminar. É 2 horas de avaliação. Vai ser online, né? É online. Essa segunda avaliação, que vale 3 pontos. Ok. Aqui vai valer 6 pontos é presencial, que é a avaliação em conjunto com a professora Lívia. Tudo bem? Eu vou colocar os detalhes dessa avaliação. Eu vou modificar o plano de ensino. Então vai ser uma online e uma presencial, né? Uma complementando a outra. Isso. Entendeu? Se não me engano, vai ser um trabalho conjunto. Eu vou utilizar as aulas dela com os assuntos meus de mecânica. Com jogos e adultos. Tudo bem? Isso é algo simples. Tá bom? Mais alguma pergunta?
Ok, professor. Né? Tudo bem. Então, beleza. Eu vou começar, então, vou compartilhar a tela. Toda a tela, no caso, né? Cadê a tela inteira? Para ficar mais fácil para a gente. Não, tudo está rápido, mas talvez não precisa estar inteira, não. Deixa eu compartilhar só a janela que eu vou trabalhar. Eu não vou usar outra janela. Pronto. Vou melhorar aqui a visualização para vocês. Tá dando para ver direitinho aí, né? Sim. Energia potencial e energia total. Isso. Eu mudei o fundo do papelzinho para ver se melhora tanto a minha escrita quanto a visualização de vocês. Tudo bem? Vamos começar, né? Eu vou aqui no papel lá. Muito bem. Comecemos. Qual a ideia? Eu vou falar sobre... Essa é a parte que eu vou falar. Vai dar uma ideia introdutória sobre o cálculo variacional e eu pretendo chegar até a equação de Lagrange. Eu vou dar uma resumida, não vou me aprofundar, senão o tempo que nós temos é muito pouco. Tá? Mas caso precise, eu faço um vídeo e coloco lá. É essa, caso eu fechar essa parte. Eu espero que dê tempo. Tá? Vamos lá. A ideia de energia potencial e energia total é algo que vocês já viram em Física 1 e também a ideia em Física 2. Né? Que no caso é oscilações, não sei como é o nome, oscilações, né? Não sei qual é o nome que está para vocês, em Física 1. Física 1 está com mecânica? Eu não sei. Eu não lembro agora do PC. Mas vocês já viram isso nas disciplinas iniciais de física. Né? Nós temos o seguinte, ó, energia total vai ser igual a energia cinética mais energia potencial. Tudo bem? Só para facilitar a nossa vida, eu vou dizer que é unidimensional, são X. Tá? Só para a gente lembrar, a energia potencial, a energia cinética é dada por essa expressão aqui, 1 meio mv ao quadrado. Vocês já viram. Né? A energia potencial é uma função de posição. Né? Então, nós temos a energia potencial gravitacional, que é a posição. Vocês já viram, né? No caso, por energia potencial e uma queda livre, vou botar aqui. Energia potencial e uma gravitacional, a gente é dado por essa expressão, massa, gravidade e energia CH seria a altura. Então, vocês já viram a energia potencial de posição elástica. É o meio de kx ao quadrado, onde k é a constante elástica da moda e x é o quanto se deslocou. Né? Também, em eletromagnetismo, tem a energia potencial elétrica. De forma mais simples, seria carga, campo e a diferença do potencial elétrico. Né? Potencial também com posição em relação a um campo existente no espaço. Né? Mas nós vamos trabalhar mais com essas ideias, essas duas primeiras, mais que na parte da mecânica. Tá? Mas só para ressaltar, cinemática é uma função que trabalha com movimento e energia potencial em relação à posição. Né? Se eu considerar um sistema em que a energia total ela não varia com o tempo, ela se conserva, né? Ela é constante, se eu pegar essa expressão primeira, eu tenho a variação da energia total igual à variação da energia cinética, mas a variação da energia potencial. Se essa variação não existe, significa que essa energia total é zero, ou seja, essa variação vai ser zero. Né? Vamos ver, a total é constante. Ô, a variação professor, é só me escuta? Escuto. Eu estou tendo um pouquinho de dificuldade com o áudio do senhor, na outra aula e nessa também. Eu estou sentindo um pouquinho de eco, assim, eu não estou conseguindo me concentrar, eu tenho que baixar muito assim, o ouvido para poder entender o que o senhor está falando. Eu não sei se os outros alunos estão com essa dificuldade. Eu ainda coloquei um microfone novo para ver se melhorava, ainda para não usar o microfone do computador. Vocês também estão ouvindo eco, gente? Eu tô ok. Pelo celular. Tá ok? Uhum. Você está com duas telas? Também estou escutando um eco. A aula anterior também, no vídeo anterior, também ficou ruim. Coisa estranha. Mas na gravação fica eco?
Na gravação ficou ruim também, professor, para escutar. Ficou, professor. Ficou. Tive bastante dificuldade para escutar na outra gravação. Gente, eu, Aí eu nessa. já botei esse microfonezinho para ver se melhorava. Para falar mais perto, melhora o som? Não? Não, para mim ele continua igual. Igual, né? Que coisa, gente. Espera aí, deixa eu ver se consigo melhorar aqui o som. Deixa eu ver a configuração aqui. Estranho. Configuração. Então, tá, vou melhor aqui. Vou dar uma pausa na gravação para ficar a gravação longa. Tá? Ainda bem que deu certo. Voltando. Então vamos lá. Então, se a variou a energia cinética, a energia potencial, a energia total, ela não varia, ela é zero. Então, dessa expressão, eu tenho que a energia cinética é igual a menos a variação da energia potencial. Até aí, nenhuma novidade para vocês. Vocês já viram isso em outras disciplinas, não é isso? Mas a ideia é o seguinte: eu posso escrever a energia cinética devido também a teorema, deixa eu botar aqui, teorema da energia cinética. Teorema da energia cinética. O teorema da energia cinética nos diz que, ela nos diz que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Né? Então, essa expressão aqui vai ser que velocidade final, o meio da massa, velocidade inicial. Até aí, nenhuma novidade. Mas também sabemos que o trabalho é a integral se a força ela não é constante, eu posso dizer que a força, o trabalho é a integral da força escalar, chama dr, né, para generalizado. dx, vamos fazer dx que é a única linha, né, um dimensional. De x0 a 1x. Então, a integral, que nós chamamos de integral de linha e integral de caminho, que diz o seguinte: do ponto A ao ponto B. Eu quero levar um objeto, uma massinha, por exemplo, de um ponto a outro, né, por esse caminho. Se a força ela é conservativa, quando eu retorno ao ponto B, de B para A, essa integral aqui, integral fechada, ela vai ter que dar zero. Então, o trabalho é nulo. Mas isso só é verdade se a força é dita conservativa. Se ela não for conservativa, então, essa integral fechada é diferente de zero. Mas no caso da força que vamos trabalhar aqui, vou chamar de forças centrais, elas são forças conservativas. Tá? Sendo conservativa, essa expressão ela realmente ela vai ser zero para a gente. Tá? No caminho fechado. Tudo bem? Como eu falei, eu estou apanhado. Então, vamos lá. Pegando essa ideia aqui, dessa expressão aqui, vou escrever assim, ó, trabalho, que é dado por essa integral, x0 a x, f dx, escalar, né? Se o trabalho é a variação de energia cinética, a variação de energia cinética é igual à variação negativa da energia potencial, eu posso utilizar essa expressão e esta aqui e unir as duas em uma nova expressão, em que a variação da energia potencial de x vai ser igual a menos a integral, esse menos é o daqui, tá certo? A essa expressão aqui, x0 a x dx. Tudo bem? Só para ressaltar, essa expressão que diz que a variação de energia cinética é igual a menos a variação de energia potencial, diz o seguinte, que a energia, enquanto um aumenta, o outro diminui. Por isso, menos. Né? Eu posso escrever essa expressão assim, energia potencial final, menos energia potencial inicial no ponto x0. Tenho essa expressão aqui. E essa expressão, deixa eu tirar ela um pouquinho daqui. E essa expressão aqui, deixa eu botar aqui para baixo, tá vendo? Essa expressão, ela pode ser um pouquinho modificada, se eu considerar a energia potencial como um referencial, porque o
o potencial em x0, eu posso colocar ele como igual a um valor constante, como referência. Fica livre. Então, se eu considerar que o de x0 é zero em algum ponto, no caso, energia potencial gravitacional, o x0 será o chão, potencial zero no chão, essa expressão aqui pode ser reescrita desta maneira aqui. Sem medo de ser feliz. Tudo bem? Prontinho. Por que eu estou falando sobre tudo isso aqui? Porque eu quero falar da seguinte maneira. A energia total que eu quero trabalhar, eu vou trabalhar com essas informações. Tá? Por exemplo, se eu tenho... Eu sei que a energia total ela vai ser igual... Se a energia total... Que droga, esqueci de botar um negocinho. Pronto. Energia total é igual a energia cinética, mais energia potencial. Tá? De X, como falei. E se eu posso escrever assim, ó, a energia cinética é igual a energia total menos energia potencial. E eu quero achar as equações do movimento baseadas nessas informações. Né? Primeiro eu vou achar qual é a velocidade do meu sistema. Bom, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Então, nós temos aqui, dessa expressão, eu tenho que 1/2 de mv ao quadrado é igual a esta. Mas sou de U por preguiça de escrever tudo. Isolando a velocidade, eu tenho 2 T menos U, mais ou menos raiz quadrada de M. Tudo bem? Então, aqui nós temos a energia, a velocidade desse meu sistemazinho, né? Uma partícula que eu estou movimentando, eu posso achar, conhecer a energia total e conhecer a energia potencial, eu posso achar a velocidade, né? Baseado nas condições iniciais do meu problema. Mas, além disso, eu posso fazer o seguinte, eu posso achar não só a energia potencial, ou a velocidade, mas posso achar também o tempo que esse objeto se movimentou, o intervalo de tempo, mais ou menos. Né? Como? Bom, V, que é a velocidade, pode ser reescrita assim. dV dt. Né? Perdão, dx dt. dx dt. Que é igual a mais ou menos raiz quadrada dessa expressão aqui. Ou parênteses. Tudo bem? Então, meu dx vai ser mais ou menos... Vou dt aqui. Jogando o para o lado, então aqui dx... Perdão. Organizando a minha vida aqui, eu tenho isto aqui. Energia total menos 1 sobre M é igual, mais ou menos, né? dt. Ao integrar os dois lados, eu posso reescrever em que de T0 a T, aqui de x0 a x, né? Nós temos aqui T menos T0 é igual a mais ou menos esta integral aqui. E a depender do meu problema, essa integral pode ser fácil de ser resolvida ou um pouquinho mais complicada. Mas o importante é entender que dessa aqui informação eu posso achar o intervalo de tempo do movimento de um corpo, conhecendo apenas a energia total do corpo e a energia potencial. Mas principalmente as condições iniciais do meu problema. Tá? Essa é a ideia geral para utilizar a energia total do meu problema. Certo? Aí vem a figurinha. Aí vem essa figurinha aqui que vai dar uma ideia do que eu quero chegar. Se vocês já viram em algum momento uma figura desse tipo,
Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor a visualização. Esse gráfico aqui é o gráfico da energia potencial em relação à posição. Por que eu coloquei ela quando eu falo sobre a energia total? Porque a minha ideia aqui é trabalhar em cima da energia potencial, que é de posição. Por quê? Ó, por exemplo, esse gráfico aqui, eu tenho altos e baixos nesse gráfico, como podem ver aqui. E essas linhas aqui são os níveis de energia. Né? Por exemplo, se eu pegar a posição x0 nesse ponto aqui, o que é que nós temos? Esse ponto x0, eu tenho uma energia mínima necessária para que o meu objeto, vamos tomar uma bolinha. Né? Vamos imaginar que eu tenho uma bolinha aqui, por exemplo. Só para ficar mais ilustrativo. Essa bolinha, ela vai estar nesse ponto, a energia mínima que ela tem. Se ela tiver uma energia do tipo E1, ela vai oscilar entre esses dois pontos aqui. Bota aqui, ó. Entre esses dois pontos, ela pode oscilar. Essa bolinha, ou seja, tem energia E1, que ela pode chegar a um ponto XB ou um ponto XA. Então, ela pode oscilar aqui, esse ponto de aqui. Esse ponto X0 eu chamo de ponto de equilíbrio, porque ela não vai conseguir sair daqui desse poço de potencial, que nós chamamos de poço potencial, porque ela tem uma energia mínima, a não ser que tenha uma energia E1, que ela vai chegar no limite, mas não vai sair. Se eu der mais energia, digamos, E2, ela vai oscilar entre esses dois pontos aqui. Mesmo assim, ela não vai conseguir sair, a não ser que ela tenha uma energia maior, por exemplo. Se a grande energia é 3, ela vai ter condições de tanto sair desse poço, ou chegar até a outra parte do gráfico. Então, o que acontece? Eu tenho níveis de energia em que esse objeto ele pode oscilar. Vocês viram, na última disciplina agora, de movimento harmônico simples, não viram? Da bolinha. A bolinha tinha um ponto de equilíbrio x0, então eu tinha um máximo e um mínimo de amplitude daquela bola, que oscila. Então, quando eu trabalho a ideia de energia potencial, tenho posição, energia potencial elástica, um ponto de maior amplitude e de menor amplitude. Mas ela fica sempre oscilando um ponto de equilíbrio. Então, este gráfico aqui fala justamente dessa variação de energia no ponto de equilíbrio. Eu tenho um ponto de equilíbrio que eu posso chamar de estático ou estável, ponto de equilíbrio não estável, né? Instável, ficou melhor. Estável, instável e um ponto de equilíbrio que seja dito neutro. Por exemplo, se eu tenho que nós chamamos de ponto de potencial desse jeitão aqui, esse ponto aqui que eu vou chamar de x0, a bolinha, se eu tiver uma energia mínima, vamos supor uma energia nessa linha aqui, ó, uma energia mínima, por exemplo, ela só vai conseguir oscilar nesse intervalo aqui. Ou seja, esse ponto aqui é chamado de ponto de equilíbrio estável. Então, chamado de 1. Esse 1 aqui, nós chamamos de ponto de equilíbrio estável. Porque o objeto não vai conseguir sair desse ponto de potencial. Se, por acaso, eu tenho como diz no gráfico, mais ou menos algo desse tipo aqui, este ponto aqui, também chamado de ponto de equilíbrio, vou chamar de x0, esse ponto 2, mas ele não é um ponto de equilíbrio estável. Ele será um ponto de equilíbrio instável. Por que instável? Porque qualquer aplicação de uma força que ele possa mudar o seu estado de equilíbrio nesse ponto, ele pode sair do equilíbrio. Porque aqui não, aqui, se eu botar imaginar uma bolinha, por exemplo, uma bolinha aqui, essa bolinha fica presa aqui dentro. Mas aqui não, se eu boto uma bolinha nesse ponto, por exemplo, se eu tivesse... Se eu boto uma bolinha neste ponto aqui, qualquer coisinha ela sai desse ponto de equilíbrio. Então, aqui eu chamo de equilíbrio instável. Se eu tenho um nível de energia, por exemplo, eu tenho um gráfico desse jeitão aqui, ó, por exemplo, este ponto aqui, que também é x0, meu exemplo, só que são 3 aqui, a minha bolinha, como exemplo, ela não vai, mesmo que eu mexa um pouquinho de um lado ou para o outro, ela vai ficar
estável nesse ponto. Então, em 3 é o meu ponto de equilíbrio neutro, né? Ou indiferente. Né? Pode chamar de neutro ou indiferente. Pode ter indiferente. Ou neutro. Ele não vai sair daquele ponto, nem muito longe daquele ponto, porque nesse ponto de equilíbrio indiferente, qualquer movimentação para um lado ou para o outro, ele vai praticamente continuar no mesmo nível de energia. Não vai se movimentar. Tá claro? Então, se eu tenho, como eu falei, todo problema da física é tentar reduzir as equações do movimento. Então, se eu tenho um problema em que eu tenho pontos de equilíbrios estáveis, instáveis ou indiferentes, eu posso dar o movimento do meu objeto. Tudo bem? Então, para entender como é que um ponto, vamos encontrar um ponto de equilíbrio, se ele é estável, instável ou indiferente, eu vou utilizar a energia potencial associada àquela partícula que vai ter o movimento. Mas, como eu falei, a energia potencial, nesse caso, eu vou falar sobre um ponto no espaço, um valor fixo no espaço. Mas, para isso, eu vou falar sobre algo que eu não falei no início, mas eu vou falar aqui agora, que é justamente como vou obter essa expressão. A gente viu que o potencial ele pode ser escrito desta maneira, considerando, por exemplo, x0 a x menos, né? Sx dx. Onde o x, o potencial no ponto zero, como exemplo, de referência é d0. Essa expressão aqui, a integral disso aqui, pode ser escrita em forma diferencial, né? Por exemplo, a expressão pode ser escrita assim, que a força da variável é x, pode ser escrita desta maneira aqui, ó. Que é o inverso dessa integral aqui. Tudo bem? Ou seja, a integral de posição, então, a taxa de variação da posição da função da energia potencial negativa vai dar a força do objeto. Por exemplo, vamos supor, eu tenho aqui um exemplozinho. Vamos supor, eu tenho aqui como exemplo, eu tenho energia potencial de posição gravitacional. mg, o meu H, né? Vamos dar aqui o Y, que seria o H, né? Eu tenho uma bolinha aqui a uma certa altura na direção Y. O meu referencial aqui, o potencial, ponto 0 é 0, e aqui eu tenho um potencial no ponto Y, a certa altura. Então, ele já pode ser dado por essa expressão. Qual é a força que é aplicada na bolinha? Seria a força peso. Qual é a expressão da força peso? Bom, eu sei que se eu tenho eu sei que a derivada, a taxa de variação, a derivada dessa função vai me dar força. Então, eu tenho que a força vai ser menos a derivada total em função de y da minha função. U vai ser quem? Menos mg e só. Porque a derivada aqui vai ser para o y desaparece. Então, a força é menos mg, como eu imaginei, já que a gravidade é para baixo. A gravidade. E lógico, né? Eu posso achar qualquer força a partir da derivada de posição da energia potencial do meu problema. Certo? Partindo dessa ideia, e partindo da ideia de equilíbrio de pontos estáveis, eu posso tentar definir esses pontos estáveis como pontos estacionários. Como assim estacionários? Nesses pontos aqui, tanto de estável, instável e indiferente, eu chamo de pontos estacionários, porque eu vou utilizar a ideia de uma expansão de uma função matemática. Digamos, eu quero saber o quanto eu posso me afastar desse ponto de equilíbrio. Então, por exemplo, eu tenho esse ponto aqui, 1, né? Um ponto de equilíbrio, por exemplo. O quanto eu posso ir um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, para ter certeza que ele vai estar nesse ponto que eu vou chamar de ponto estacionário, ponto de equilíbrio, né? Se a diferença entre eles for muito, mas muito pequenininha, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar essa ideia
e expandir essa ideia. Né? Como vou expandir essa ideia? Eu vou pegar essa função, em pequenas mudanças, eu posso fazer uma expansão, que eu chamo de expansão de Taylor. A expansão de Taylor é pegar uma função e tentar chegar a encontrar a solução aproximada do meu problema, com pequenas mudanças, valores muito pequenos. Uma função, por exemplo, tem uma função desse tipo aqui, ó, tem um x mais um h, onde esse h é muito pequenininho, ele passa para um lado ou para o outro. Então, quando eu pego essa função, onde esse h é muito pequeno, eu vou ter a expansão de Taylor, que é mais ou menos assim, ó, a função no ponto x, mas de x mesmo, no ponto x0. Então, x0 seria o ponto de equilíbrio. Então, qual seria a expansão? Só apenas fazer um leve movimento dessa bolinha que vai ser no ponto de equilíbrio. Então, ao expandir essa função em série de Taylor, nós chamamos de série de Taylor, série de Taylor, algo desse tipo, a primeira função, mais h seria esse valor pequenininho, primeira derivada da função, mais esse valor quadrado f de segunda derivada do ponto x0, uma derivada, e assim sucessivamente, vai embora. 6, essa é a derivada, uma expansão. Né? Quanto mais, lógico, é um valor aproximado. Né? No caso, se eu pego uma função de potencial e quero expandir em uma série de Taylor, eu tenho uma função potencial no ponto x que eu quero achar, né? Vou botar só o x, em que, na verdade, esse valor vai ser um valor bem próximo. Então, o que vai ser? Eu tenho x no ponto x0, esse h seria essa pequena mudança, deixa eu botar aqui, ficar igual do lado de cima, seria algo desse tipo, mais ou menos, x no x0, então aqui vai ser posição x0, aqui vai ter essa expressão da derivada da função, x igual a x0, e assim vai. Essa é uma expansão da função, tem uma derivada, onde x vai ser igual a x0. Ok, eu quero ver qual é o valor próximo dessa diferença entre um x e um pouquinho desse valor. Qual o x que eu vou colocar para chegar próximo do x0, tá? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter um ponto de máximo ou mínimo. Eu não sei se vocês se lembram, mas matematicamente, se eu quero o máximo ou mínimo de uma função, eu tenho que fazer a derivada dessa função igual a zero. Quando eu derivo essa função igual a zero, eu tenho, isso na primeira derivada, eu vou ter um ponto de máximo ou mínimo daquela função, a depender do resultado da minha derivada. Se eu tenho, por exemplo, a derivada de uma função, por exemplo, eu derivo essa função aqui, e ela é igual a zero, né? Igual a zero. O resultado vai dar um valor, o valor, a função que eu vou, o resultado dessa derivada vai me dar um ponto em que esse valor é um ponto estacionário, certo? Se ela vai ser máxima ou mínimo, o que vai me dizer é o outro termo, que é o termo da segunda derivada. Então, eu derivo a segunda vez essa mesma função e ela vai me dar um valor positivo. Eu tenho máximo da função. Se eu tenho um ponto, uma derivada vai me dar um valor negativo, por exemplo, aqui negativo, eu vou ter um mínimo dessa função. Certo? Então, a primeira derivada dessa função vai me dar justamente o ponto em que ela vai ter o ponto de equilíbrio. Que jamais, no caso da expansão de Taylor, vai me dar justamente esse primeiro termo. Esse primeiro termo aqui é zero. Né? Então, se esse primeiro termo é zero, porque esse vai dar o ponto de máxima ou mínimo, no caso, o ponto de equilíbrio dela. E a segunda derivada vai ver como vai ser esse ponto. Ok? Como eu posso fazer isso na prática? Para ter uma noção melhor. Aqui. Na prática, como vai ser essa ideia? Eu peguei essa questão, é a questão da lista, o 2. Para tentar trabalhar em cima disso. O que eu diz aqui? Ó? Uma partícula se move sob a ação de uma força conservativa, que é esta aqui.
Essa é a força aplicada à partícula, onde A e B são constantes positivas. Letra A, determine qual é a função potencial, considerando que no ponto x igual a zero, o potencial vai ser zero, nosso ponto de referência. B, discutir qual é o movimento, ou seja, quais são os pontos de equilíbrio, que tipo de equilíbrio, e o que acontece para potencial quando o x tende ao mais ou menos infinito. Eu vou esboçar o gráfico, aquele gráfico que a gente viu, né, de pontos de máximas e mínimos com níveis de energia, e vou determinar a energia potencial e a energia cinética para a partícula, quando a energia total é dada por este valor. Tudo bem? Então, vamos começar. Na letra A, ele quer saber quem é a função U de x, ou seja, o potencial dessa função. Como nós vimos, o potencial desta função é dado por essa expressão aqui. Deixa eu botar um modo, já considerando que essa fosse a mesma direção e sentido do deslocamento, porque o dx é o deslocamento, tá certo? Então, esse produto escalar vai dar justamente esse valor, força dx, sem 10 vetor. A função que nós vimos, cadê a função? É esta aqui. Então, temos menos 2ax mais 3bx ao quadrado dx. Um x0 até um x. Tudo bem? Essa integral é simples. Nós temos a integral disto aqui menos com menos vai mais. Integral desse termo vai dar 2ax ao quadrado sobre 2. Integral desse termo fica negativo. Integrando essa expressão fica 3bx ao cubo sobre 3. Né? Simplificando esses termos aqui. Então, nós achamos a função potencial é dada por essa expressão. Ax ao quadrado menos bx ao cubo. Prontinho. Achamos a expressão. Beleza. Letra A respondida. Ele quer saber o quê? Discuta o movimento. Quais são as posições de equilíbrio, os tipos de equilíbrio, né? Se é máximo, se é mínimo, e o limite quando esse x tende a mais ou menos infinito. Então, vamos lá. Segunda etapa. Segunda etapa. Bem, bom, para saber os pontos, as posições de equilíbrio, eu tenho que derivar, como eu falei a vocês, a derivada do potencial, que é o que vai me dar máximos e mínimos, ele tem que ser zero. Tá? Então, eu vou pegar a função e derivar essa função e igualar a zero. Ok? Então, vamos lá. Ao derivar essa função, nós temos a derivada dessa função vai ser quem? 2ax menos 3bx. Tudo bem? E igualar a zero. X ao cubo, ou x ao quadrado. Perdão. Né? 2ax mais 3x ao quadrado. Igualar a zero. Ao igualar a zero, eu tenho que x implica, vou botar aqui embaixo. Isso implica que essa derivada aqui vai ser igual a botar o x em evidência. É igual a zero. Então, eu vou ter dois valores para x. Para isso aqui ser verdade, ou x é zero, ou x ele vai ser igual a essa expressão aqui. Oh, perdão, essa função que é igual a zero. Perdão, eu vou dar a resposta. Ou a expressão que é zero, perdão. Então, x aqui vai ser quem? Vai ser 2 sobre A sobre 3B.
Então, tenho esse x, tem um x, ou seja, eu tenho 2 pontos de equilíbrio. Tá? Beleza. Derivar igual a zero a função me dá os pontos de equilíbrio. Achei aqui os pontos de equilíbrio. Agora ele quer saber quais são os tipos de equilíbrio. É o equilíbrio. Cadê? Eu vou botar um pouquinho. Ele vai ser do tipo estável, instável ou indiferente. Bom, vamos lá. Então, nós temos, para achar qual é o tipo de equilíbrio, primeiro, nós vamos fazer o quê? Vamos, segundo no caso, aqui foi o primeiro. O primeiro ponto foi esse. Segundo ponto, derivar pela segunda vez a função. Ao derivar pela segunda vez a função, ele vai me dar que tipo de equilíbrio são esses pontos. Tá? Então, vamos lá. Vou derivar essa função pela segunda vez. Derivada, cadê a derivada dele? Essa é a derivada dele. Então, vou derivar de novo o valor. Então, eu tenho aqui derivada, essa expressão é a função 1. Segunda derivada, no caso. Aí nós temos aqui, vai ser 2a menos 6bx. Agora eu vou colocar, na verdade, depois de fazer isso, eu tenho que colocar no ponto de equilíbrio que eu quero. O meu ponto de equilíbrio x0, vou chamar de x0, ele tem que ser para os 2 pontos de equilíbrio. Para saber se esse ponto de equilíbrio ele vai ser do tipo máximo ou mínimo. Tudo bem? Então, nessa expressão aqui, eu tenho para x igual a 0, eu tenho para que valor esse valor? Então, 2a menos 6b vezes 0. Então, eu tenho 2a. Então, para o ponto de equilíbrio aqui, eu tenho... Deixa eu botar bonitinho, fica mais arrumadinho. A segunda derivada de x para x igual a 0, eu tenho 2a menos 6b vezes 0, que vai dar 2a. É o valor positivo. Então, eu quero ter um máximo. Então, no ponto de equilíbrio é o x0, eu tenho nesse ponto de equilíbrio o máximo da função. Ou seja, a função vai ter esse jeitão aqui, ó, com cavidade para cima. Já que esse ponto ele é o ponto de equilíbrio máximo. Para x igual a 2a 3b. Vai ser agora a minha derivada, segunda derivada da função para esse ponto x. Mas se quiser, eu tenho que ser lá embaixo. Onde meu x vai ser igual a x0. X0, nesse caso, eu estou colocando isso aqui, tá? X0. Enfim. Vamos lá. Então, nós temos aqui a expressão está aqui. Então, vai ser 2a menos 6b dessa expressão. 2a sobre 3b. Simplificando. Aqui eu tenho, também simplificando aqui. Então, eu tenho 2a menos 4a é igual a menos 2a. É um valor negativo. Então, eu tenho aqui o mínimo. Então, eu tenho, na verdade, no ponto x igual a 0, o máximo, que é essa função. O outro vai ter com cavidade para cima, o outro vai ter com cavidade para baixo. Né? Os pontos de equilíbrio são esses. O primeiro vai ter um ponto de equilíbrio estável, eu tenho com cavidade para cima, porque o valor deu aqui positivo,
tá? Aqui eu vou ter uma concavidade para baixo, certo? Dando negativo, os valores. Tudo bem? Beleza. Então, letra A já responde. Ainda falta outra parte. Quer saber agora quando o x tender a mais ou menos infinito. Vamos lá. Deixa eu ver aqui mais uma folha. Aqui, não vai dar, não. Ponto de máximo e mínimo. Ou mais e menos. Vamos lá. Terceira parte. A letra B. Perceba o seguinte, ó. Cadê o U? Cadê o U? Cadê? Perdão. Aqui. Esta é a função, tá? Beleza. Com essa função aqui, quando tenho x tendendo a mais infinito, tem que observar aqui, esse termo aqui vai ficar mais infinito, tudo bem? Mas por conta do sinal aqui vai ficar menos infinito. Então, na verdade, o que vai acontecer aqui é que o meu U vai tender a menos infinito, a minha função vai tender para menos infinito, quando o x vai tender para um ponto de mais infinito. Então, esse termo fica positivo, esse fica negativo, e esse aí vai ficar bem maior, então ele vai ficar tender para menos infinito. Se eu fizer para o x menos, aqui vai ficar positivo, né? E aqui vai ficar negativo. Mas com esse negativo, ele vai ficar também vai ficar positivo. Ou seja, na minha função, o gráfico da minha função vai que o x que eu tenho para o infinito, ele vai ficar decrescente, enquanto o x menos infinito, ele vai ter uma crescente da função. A gente observa melhor quando fizermos o gráfico, por exemplo, que é já a letra C. Na letra C, pergunta? Eu vi um chiadinho aí. Na letra C. Diga. Eu estou com dúvida com relação ao seguinte. Assim, porque nós estamos usando aí as derivadas e estamos usando integral para poder achar, digamos, a resposta. Só que tem algum macete, por exemplo mesmo, na primeira lista, a gente está usando deriva velocidades instantânea para achar a aceleração média. Mais ou menos isso. Instantânea também. E não tem algum macete não para a gente, não? Ou a gente tem que ir aprendendo fazendo? Ou tem alguém que botou? Por exemplo, a regra da integral tem, a regra da derivada tem. E nesse caso aqui não tem alguma regrinha não para a gente seguir? Tipo assim, quem quiser achar a velocidade, tipo assim, deriva tal função, para integrar tal função para achar. Não tem não? Para facilitar para a gente? Ou a gente vai ter que aprender na marra mesmo? É porque é o seguinte, o problema da derivada ou integral ficar mais complicado depende da função que aparece. Entendeu? Porque a ideia básica é aquela, né? Eu sei que a velocidade instantânea que eu tenho, se eu deriva, ela vai dar aceleração. Né? O que é a ideia? Vamos lá. O problema é o seguinte, toda a disciplina de mecânica clássica é para a gente achar as equações de movimento. Né? E, querendo ou não, quanto mais próximo a gente chega da realidade, vamos botar assim, vai ficar cada vez mais complicado a função que eu vou utilizar. O objetivo é tentar usar uma forma que minimize meu problema, meu trabalho de fazer a conta. Né? Vamos botar assim. Mas, infelizmente, o que nós temos é o seguinte, para achar a equação de movimento, quais são as equações de movimento? A equação horária da posição, a equação horária da velocidade. E a depender, a equação horária da aceleração, depender. E isso tem a ver com o quê? Com a dinâmica do problema. Então, se eu for resultante ela é diferente de zero, então ela vai ser igual a massa de aceleração. Dessa aceleração, vai ter que achar toda a equação do movimento. Infelizmente, tem que ser fazer uma continha para poder pegar a manha. Não tem jeito.
Mas você tinha dificuldade em alguma questão? Você citou alguma que teve dificuldade? Tive dificuldade bastante, professor. Eu peguei a lista, Uhum. coloquei no chat GPT. A Uhum. resposta eu fui tentando fazer e comparar. E ainda estou naquele processo inicial, né? Pegando, como eu estava falando para o senhor, pegando umas coisinhas, não, deriva tal coisa para você achar X, tal função. É para integrar para você achar. Aí estou nesse processo lento, sabe? Aí, Uhum. só que tudo, digamos assim, eu estou aprendendo na tora, né? E aí eu vi que tem coisa mesmo que vem resposta diferente, aí você vai tentar entender por que está diferente, vai tentar fazer. Ontem mesmo fui dormir meia-noite tentando entender a questão lá, até que quando, no último eu consegui entender o porquê, e aí foi passar para a letra B. É todo daquele, daquele jeito, olhando uns pouquinho, mas a gente vai chegar lá. Não, mas é isso. Eu falei no começo da aula de hoje, não sei se já estava, que eu vou reduzir aquela lista de exercícios. Aquela 40, né? Botar pelo menos até 15, pelo menos. E vou fazer o seguinte: eu vou fazer a resolução da lista toda e colocar lá para vocês estudarem. Passo a passo. Pronto, Vou fazer aqui. pronto, pronto. Só Beleza. que eu vou tentar fazer essa semana da lista 1 e da semana que vem a lista 2. Aí eu coloco lá no Moodle. Vai botar atualização, material, sempre vai ser assim, ó. Por exemplo, dessa lista 1 vai estar no mesmo lugar que tem a lista 1. Vou botar assim, ó, resolução da lista 1. Aí botar o dia que eu atualizei. Entendeu? Aí quando fizer a lista 2, a mesma coisa. Vou enxugar as questões, pegar. Aqui já tem lá. Mas eu vou dar enxugada e resolver as questões e deixar lá para que vocês, ao tentar refazer, olhando a questão, vão entender o passo a passo. Você Tá ficou bom? beleza, ficou show. Porque o chat GPT, eles às vezes confundem mais do que ajuda, a depender, né? Mas ajuda também. Eu estava usei umas 2 IA mais ou menos para ver a diferença, como é que estava sendo montada a equação, para poder tentar chegar, né? Porque eu imprimo, né? E depois eu faço, tento fazer cá, pego cá e vou tentando entender para ver se eu chego ao mesmo resultado. É assim que eu estou aprendendo. Não, mas está ótimo, porque, como eu falei, até esse exercício que eu estou tentando fazer aqui é justamente a ideia de vocês terem uma ideia de como vai ser e fazer. Por exemplo, no livro, as questões que eu fiz na sessão de Malo são feitas no livro, aquele livro da professora Jacira, o material que eu coloquei para vocês. E ela também faz passo a passo, direitinho. Então, vocês pegaram a ideia. Porque, querendo ou não, infelizmente, vai ter que fazer essas continhas mesmo. Porque você pega uma função que não é tão simples e tentar dali tirar toda a informação para achar a equação de movimento. Eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar pelo menos dar a primeira parte da equação de Euler, porque é uma forma mais fácil ainda do que utilizar Newton. Entendeu? Porque o objetivo não é complicar, pelo contrário, é melhorar para fazer menos conta. Entendeu? Porque Newton é um pouquinho mais complicado, mas quando você pega a equação de Euler-Lagrange, que eu vou chegar lá, né? Aí vai ficar mais fácil ainda. Por mais complexo, fica mais enxuto. Tá bom? Valeu, obrigado. Tranquilo. Agora é o C, né? Eu esqueci qual é a pergunta do C. Ah, o gráfico. Professor, tem uma pergunta aqui, é o Paulo Sérgio. O senhor disponibilizou a atividade avaliativa da semana? Não. Porque foi feito o fórum, né? Isso, o fórum para agora e a atividade avaliativa, que é o questionário, que vai ter questões da primeira lista e da segunda, só a partir do dia 5 de janeiro. Ah, tá. Tá bom. Então, Então, exercitando a primeira e a segunda lista aí, né? Isso, a ideia é essa. Se divertirem aí. Obrigado. Nada. Qualquer dúvida, você bota lá, eu vou ter que olhar no ar se tiver alguma dúvida para a gente poder tirar. Tranquilos, tá? Vamos lá. Ah, esqueci, não posso fazer aí o gráfico, eu não tenho as raízes da função. Deixa eu baixar um pouquinho mais para cá. Eu tenho os pontos de equilíbrio, não é isso? Nós vimos que os pontos de equilíbrio são esses. Ó. X, o primeiro ponto de equilíbrio é o zero. O segundo ponto de equilíbrio foi, que até esqueci, deixa eu ver aqui. Me ajuda. Faz comigo, por favor, foi. Não faz isso comigo. Ah, voltou. Cadê os pontos de equilíbrio, gente? Aqui. 2A
2/3 de AB. 2/3 de A sobre B. Bom, são 2 pontos de equilíbrio. Antes de fazer a função, tem que saber quais são os pontos, em que pontos a função toca o gráfico, né? São as raízes. Bom, a função que nós temos, agora se eu me esqueci, eu estou meio esquecido hoje. Aqui. Aqui está a função. Vou pegar ela de novo. Então, aqui está a função. Beleza? Então, primeira coisa, tem que achar quem é as raízes da função. Deixa eu botar para baixo. Quais são as raízes da função? É só pegar essa equação igual a 0. Dx ao cubo. Então, tem aqui, x ao quadrado vai ser igual a menos dx igual a 0. Né? Então, nós temos o quê? Que x é 0, é um dos pontos, e vai, a primeira raiz é 0, ou essa expressão que é 0. Então, daqui, nós temos que x vai ser igual a A sobre B. Ou não? Entendeu uma coisa? Isso mesmo. A sobre B. Tudo bem? Então, beleza. Essas são as raízes. Então, uma aqui é 0 e a outra neste ponto aqui. Tá, vou pôr aqui a beleza? Pronto. Essas são as raízes. Como vai ser agora o gráfico? Vamos lá. Nós vimos que em x0 eu tenho concavidade para cima. Como é que eu sei disso? Que é concavidade para cima. Cadê o valor? Aqui. Nós vimos que se a segunda derivada deu valor positivo, eu vou ter uma concavidade para cima da função. Então, ela vai ser desse jeitão aqui, ó. Mais ou menos. É um esboço. Então, mais ou menos algo desse tipo. Tudo bem? Ponto x0. E no ponto 2/3 de AB. Isso aqui é AB, o 2/3 está por aqui. 2/3 vai estar mais ou menos por aqui. 2/3. 2/3 de A sobre B. Bota aqui embaixo. 2/3 de A sobre B. Então, aqui também é um ponto de máximo e mínimo. Vamos lá. E vai ser algo desse tipo. Vai ser quadrado para baixo. É esboço, tá, gente? Deixa eu melhorar aqui o meu desenho. Fazer algo desse tipo, mais ou menos assim. Não tá bem gatinho não, mas é isso aí. Então, aqui eu vou ter... Aqui é o máximo. O ponto de máximo. Aqui é o ponto de máximo da função. E aqui é o ponto de mínimo da função. Acho que eu escrevi ao contrário aqui, não foi? Deixa eu voltar. Acho que eu escrevi ao contrário. Agora me peguei. É o contrário. Você para cá e você para cá. Mínimo da função, máximo da função. Pronto, vai dar certo. Eu botei ao contrário. Tudo bem? Quem é esse ponto aqui? É só pegar o valor de x, esse aqui, e substituir aqui. Então, vamos lá. Estou esboçando o gráfico. Tudo isso aqui é só colocar os valores, tá? Aqui é 2A sobre 3B, substituir aqui. Olha isso aqui, ó. B ao quadrado, menos B, 2A sobre 3B ao cubo. Fazendo a continha aqui, vai ficar como? 4A ao cubo, não é isso? Porque aqui vai ser ao quadrado, com esse aqui fica ao cubo, sobre 3 ao quadrado, 9 sobre B ao quadrado, certo? Aqui nós vamos ter B,
2 ao cubo dá 8 ao cubo sobre 27b ao cubo também. Simplifica você, com você, que fica 2. Organizando a casa, aí fica a função, chama só de roupa ou preguiça. Isso aqui vai ficar como 4 ao cubo, 9b ao quadrado, menos 8 ao cubo sobre 27b ao quadrado. Pronto, para melhorar aqui minha conta, vou multiplicar em cima e embaixo por 3. Aqui fica 12 e aqui fica 27. Ficou mais fácil aqui minha conta. Então vai ficar como 12 ao cubo sobre 27b quadrado menos 8 ao cubo, 27b ao quadrado. Então, meu U fica como sendo 4, né? 4 ao cubo sobre 27b ao quadrado. O número está feio, mas é isso aqui. 27b ao quadrado, 4a ao cubo. E como eu falei, cadê? Quando o tende para mais infinito, ele vai, quando x vai tender para mais infinito, a função tende para menos. Ou seja, aqui, ó, menos infinito. Quando x tende para menos infinito, a função vai para mais infinito. E está aqui. É um esboço, tá, gente? Não precisa ser gatinho, não, mas a ideia é essa. Tudo bem? Então, o primeiro passo para fazer a função. Eu tenho que pegar, derivar e igualar a zero, porque eu vou saber os pontos de equilíbrio. Aqui o x0, ele é um ponto de equilíbrio estável. Por quê? Botemos para lá. Porque ele é estável. Porque a concavidade foi para a função derivada deu positivo. Então, o ponto de equilíbrio é estável. Equilíbrio estável. Estável. E o outro ponto, com cavidade para baixo, negativo, então, instável. Ponto de equilíbrio instável. Se desse zero, ele seria o quê? Indiferente. Seria uma retinha plana. Tudo bem? Então, a primeira parte que eu fiz, depois que achei a função, derivo a primeira vez para achar onde são os pontos de equilíbrio. Achei. Esses são os pontos de equilíbrio. Qual o tipo de equilíbrio? Aí eu tenho que derivar de novo a função para saber se ele vai ser equilíbrio de tipo estável ou instável ou indiferente, se der zero. Tá? Como a segunda derivada desse primeiro ponto x0 deu positivo, então o equilíbrio é estável, com cavidade para cima. Quando eu botei a segunda derivada no ponto, esse ponto aqui, no segundo ponto, o equilíbrio, ele deu negativo, então é instável, com cavidade para baixa. E fiz o quê? O esboço do gráfico. Tudo bem? E agora o quê? Determine a energia potencial e cinética para a partícula. Bom, nessa questão, ele não me deu a energia potencial. Então, estou supondo que seja nesse ponto aqui, ó. Devido ao gráfico, cadê o gráfico? Devido ao gráfico. Lembra, deixa eu mostrar aqui o outro gráfico do exemplo lá em cima. Cadê criança? Aqui. Está deslocado. Lembra que eu tenho aqui os níveis de energia? Então, essa é a energia total, nesse ponto, chamamos de energia fundamental, o mínimo de energia. Curiosidade. Quando vocês fizerem mecânica quântica, essa informação vai voltar de novo para vocês. Na mecânica quântica, quando você vai estudar como é que um átomo está estável, porque, por exemplo, na mecânica clássica, só tem um núcleo positivo e uma carga negativa girando em torno de si, como ela está carregada, continua negativamente, mas está carregado, ao se mover, ela começa a emitir radiação. Ou seja, ela começa a perder energia. Ao perder energia, o elétron cairia no núcleo e anularia o núcleo e existiria átomo. Não é o que acontece. Existe átomo. Então, a mecânica clássica consegue explicar isso. E uma das saídas, se for mesmo você que eu estou falando, foi imaginar níveis de energia. Então, tem um mínimo de energia para que
o elétron pode ficar circulando o átomo, o núcleo atômico, sem cair. Quanto mais energia, ele pula de camadas diferentes. Então, a ideia é mais ou menos a mesma coisa. Tem um posto de energia potencial mínima, que você vai ter energia mínima, e à medida que eu vou aumentando a energia, eu vou ter mais energia para poder sair desse posto de potencial. Então, tudo da mecânica quântica vai voltar a falar sobre isso quando vocês virem mecânica quântica. Vocês vão ter que voltar a ver essa parte aqui, só que focada na mecânica quântica. Tudo bem? Beleza. Agora a letra... sim, energia. Determine agora a energia potencial e cinética. Vamos lá. Energia total. Cadê? Vamos lá. Qual é a energia total? Para poder achar. A energia total, ele me disse que é, cadê o valor? 1 meio de A ao cubo sobre B ao quadrado. A energia total, 1 meio de A ao cubo sobre B ao quadrado. Eu sei que a energia total é energia cinética, é uma energia potencial. E como ele quer energia potencial, eu vou escrever desta maneira aqui. Mas que energia potencial ele não me deu. Então, estou acreditando que seja justamente essa energia desse sistema aqui. A energia total que ele está me dando é justamente nesse nível aqui. Se for nesse nível aqui, no ponto mais alto aqui que eu tenho, então eu tenho que achar o valor do potencial nesse ponto que eu já tenho. Está aqui, energia potencial nesse ponto. Tá aqui. Vamos calcular. Então, a energia cinética vai ser de energia 1 meio de A ao cubo sobre B quadrado menos este valor aqui. 4A ao cubo de 27 B quadrado. Vamos fazer essa continha. Para tirar o MMC dessa criança, é só pegar esse termo aqui, ó, dB ao quadrado, multiplicar por 27B ao quadrado. Faz o MMC, né? Esse por esse, vezes esse. Vai ficar ao cubo, 27, né? 27 ao cubo B quadrado, menos esse por esse, vai ficar duas vezes isso aqui, fica menos 8 ao cubo B quadrado, né? Simplificando, B quadrado aqui, bota com B quadrado aqui, por exemplo. Então, eu tenho 27 menos 8, tenho 19. Tenho 19A ao cubo. 2 vezes 27, 54B quadrado. Então, a energia cinética é essa aqui. Professor, esses números são todos horrorosos. É a vida. A vida é horrorosa. Não vou correr, não. É só conta. Tudo bem? E é essa equaçãozinha bonitinha. Essa é a solução da questão 2. Tá? Beleza? Deixa eu perder tempo. Fala sobre equação de Euler-Lagrange. Vamos esperar um pouco. Vamos lá. Como eu quero falar sobre a equação de Euler-Lagrange? Vamos lá. Organizar aqui para ficar na mesma sequência que eu coloquei. Deixa eu ver. Isso. Vamos lá. Por que eu quis falar sobre pontos de equilíbrio? Né? Esses pontos de equilíbrio, como falei a você, naquela função, se eu expando uma função em série de Taylor para pequenos movimentos, valores muito próximos do ponto, que chama de ponto de equilíbrio, eu vou ter os pontos que eu vou dar um tipo de equilíbrio estável, equilíbrio instável ou equilíbrio neutro. Beleza. No caso, energia potencial. Mas, vamos lá. Se eu quiser saber, agora, uma função. Vamos imaginar aqui, ó. Eu tenho aqui um gráfico XY. O ponto A tem uma curvinha mais ou menos aqui e o ponto B. Então, aqui eu tenho X1, Y1, X2, Y2. Beleza. Legal.
Eu quero saber qual é a melhor reta, ou melhor, qual é a função, que aqui é uma função, né, de y, que é a y de x, né? Qual é a função que melhor representa, não melhor que representa, mas que me dá a menor distância entre A e B? Qual é a função? Essa aqui é só um exemplo. Será que é essa função? Como será essa função que me dá a menor distância entre A e B? Quem sabe que é uma reta. Beleza. Eram esses dois pontos no plano cartesiano, no espaço euclidiano é uma reta. Legal. Mas como é que eu vou tentar achar uma função que me descreva esse desenho de uma reta? Né? Então, qual é a ideia? O cálculo variacional foi pensado também para minimizar a ideia matemática de minimizar a menor distância entre esses dois pontos. Né? Vamos lá. Se eu pegar aqui, eu quero saber que é a distância D, né, entre A e B. Eu vou pegar aqui um pedacinho da reta, tem aqui infinitesimal, né, vou chamar de... Siga a ideia do livro, né? ds, esse pedacinho. Se eu der um zoom aqui, eu vou ter algo desse tipo aqui, ó. Um triângulo, deixa eu melhorar aqui, um triângulo retângulo. Vou pegar um pedacinho aqui, bem infinitesimal, vou exagerar aqui, tá? Para formar um triângulo retângulo. Então, eu vou ter um dx e um dy, né? Então, meu triângulo retângulo vai ter algo desse tipo, se eu dar um zoom dele. Esse pedacinho da reta vai ter aqui o ds, que eu tenho dy e dx. São pedacinhos infinitesimais. Tá? Se eu somar cada dszinho, ele vai me dar toda a função, ou todo o caminho, toda a distância de A até B. Então, qual é a ideia? Eu quero achar a soma dessa distância ds, do ponto A até o ponto B. Certo? Quem é ds para a gente? ds de A até B é raiz quadrada, né? Porque é uma hipotenusa, não é isso? Vai dar dx quadrado mais dy ao quadrado. Não é isso? Melhorar essa criatura aqui, vou pegar o dx quadrado e colocar em evidência para tirar da raiz. Ficaria como? Ficaria algo desse tipo, ó. 1 mais dy sobre dx ao quadrado. Melhor isso aqui. Apertadinho. Melhorar. Meu ds, meu d vai ser integral do ponto A até o ponto B. Botar esse dx evidência dentro da raiz e tirar da raiz. Fica assim, ó. 1 mais dy dx ao quadrado. Saindo da raiz, fica só dx. Pronto. Então, esta função aqui, eu posso escrever assim, vai ficar mais fácil para visualizar. É 1 mais y' ao quadrado dx, onde y' é só para escrever isso aqui. Tudo bem? Aqui, a variável não é o x, e sim a função de y. Essa função que eu quero achar. Eu quero saber quem é essa criatura que descreve a menor distância entre A e B. Tudo bem? É o quadrado. Pronto. Beleza? Ou seja, esta função aqui é o que eu vou trabalhar. Vem aqui. Como achar essa solução? Bom, esse foi um problema matemático que foi sugerido para os matemáticos trabalharem, qual seria a melhor distância, que também também responde ao chamado princípio de Fermat, que diz o seguinte: qual é o menor. Eu pego o faixa de luz e digo o seguinte: qual é o melhor caminho do faixa de luz? O caminho que ele vai percorrer. Né? Então, a ideia de minimizar o tempo do feixe de luz de se locomover é que eu quero achar quanto tempo ele vai sair de um ponto A para o ponto B da menor distância, do menor tempo possível. Né? Isso é no caso do princípio de Fermat, que eu estou botando distância, né? Considerando a distância de 2 pontos. Mas essa ideia básica, o princípio de Fermat, diz
algo diferente. Ele faz o seguinte, ó, com o menor tempo, no tempo 1 até o tempo, com o menor tempo, perdão, com o menor tempo, de um ponto 1 até um ponto 2, no caso, um feixe de luz, sai de um ponto 1 até um ponto 2, qual é o menor ponto para se mover? Bom, a luz vai se mover com velocidades constantes, então a velocidade instantânea da luz vai ser algo desse tipo aqui. ds, dt, o caminho que ela vai percorrer. Então, se eu quero quando ela vai variar aqui, eu vou ter algo desse tipo aqui, ó. ds sobre v é o que vai dar mais ou menos ao integrar. Tem que saber quem é ds, porque vai ser o trajeto da luz, e eu posso saber quanto tempo vai levar, ou melhor, o menor tempo para que essa luz caminhe de um ponto a outro. Né? Então, o princípio de Fermat, ele trabalha justamente com a ideia de luz, reflexão, lente, porque é tudo linhas retas do feixe de luz e tempo mínimo de conversa. Oi? Liga o microfone, pergunta? Não? Então, vamos lá. Vamos organizar nosso baba aqui. O que eu quero trabalhar com você é o seguinte. Toda vez que eu tenho eu quero saber a resolução de uma função, isso eu estou falando de forma matematicamente falando, tá? Eu quero saber o resultado de uma função, que ela vai ter esse jeitão aqui, ó. Esse S é a solução de uma função em que a integral de uma função f, as variáveis, ela vai me dar justamente qual menor expressão de uma função sair de um ponto a outro. Como assim um ponto a outro? Deixa eu pegar ponto 1, ponto 2. Que função é? Que variável só é dessa função? É o seguinte. Se eu tenho 2 pontos, ponto A e ponto B, eu tenho um caminho para percorrer, uma função que escreve esse caminho A e B. Uma função desse tipo, mais ou menos. Beleza. Eu quero a melhor função, que descreva a distância entre A e B, ou o caminho percorrido que vai chegar de A até B, onde o ponto de A e B são pontos fixos. Tá? E por ser pontos fixos, né, eu quero saber qual será a melhor função que vai descrever esse caminho da melhor forma possível. Ou seja, que minimize, se pegar um objeto de A até B, que minimize a ação de mover esse objeto de A até B com a menor energia possível, ou menor tempo possível. Independente, energia menor tempo, o que eu quiser analisar. Ou seja, eu quero saber qual é o melhor caminho. Né? A ideia de melhor caminho para minimizar essa informação é minimizar a ação de transportar o objeto de A até B, ou, no caso do feixe de luz, sair de um ponto A até B da menor forma possível. Então, vou ter várias funções que poderiam ser uma função que desse o melhor caminho, mas eu quero uma única que será a função verdadeira, ou a melhor verdadeira, que seja a melhor função que descreva esse deslocamento. Então, quando eu tenho uma expressão... Oi? Quer perguntar? Não? Então, qual seria essa função? Bom, essa função aqui vai ser uma função que não depende só de uma variável fixa, mas vai também depender de funções que estão dentro dessa função maior. Por exemplo, vou escrever essa função desse jeitão aqui, ó. Y de x. Então, essa função f vai depender de uma outra função que depende da variável x. Vai depender da derivada dessa função, em x também, e do próprio x. Ou seja, essa função maior aqui, que vai depender de uma outra função, a derivada dessa outra função e da variável independente, essa função grandona, vamos chamar de funcional. Funcional é uma função que depende de outras funções dentro dela, incluindo a variável independente, que é o x. Tá, mas por que eu tenho que trabalhar desse jeitão? É o seguinte,
Assim como eu utilizei a ideia de pontos de equilíbrio, máximos e mínimos, eu quero saber qual é o máximo e mínimo de uma função que descreva melhor o caminho de A até B. Ou seja, esses pontos de equilíbrio de A até B vão chamar de uma função. Como eu trabalho de pontos, vou trabalhar uma função que eu chamo de função estacionária. Porque esses pontos estacionários da função vão me dar qual é o melhor ponto, a melhor função que vai descrever esse caminho de A até B. De novo, eu não vou entrar em detalhes da continha, mas é mais ou menos assim. Ó. Se eu pegar uma função. Seria tipo um GPS, professor, mais ou menos, né? Não GPS, porque assim, GPS, a ideia é pegar 3 pontos e fixar um determinado referência e determinar um ponto no espaço. Aqui não, é assim, qual seria a função que melhor descreva esse deslocamento, por exemplo? Se eu tenho um ponto, é uma reta, mas se eu tenho um plano cartesiano. Mas se fosse numa esfera, seria uma curva, por exemplo, menor ponto, entre dois A e B. Por exemplo, se eu estivesse no Equador, né, e quisesse chegar em uma outra cidade, que também é no Equador, eu pegaria o quê? Um caminho. Por exemplo, uma cidade, no ponto A, no ponto B, qual o melhor caminho? O melhor caminho que vai levar de A até B, ou de B, ou de A também do outro hemisfério. Todos os dois são válidos. Qual que dá menos trabalho? Então, eu vou querer o menor trabalho, vamos botar assim, para sair de A até B na mesma linha. No caso aqui, se eu estou numa esfera, é uma curva. Se eu estou no plano, é uma reta. Ou seja, eu sei a resposta, mas eu quero saber qual é a função que me descreve esse deslocamento. Eu quero minimizar, entendeu? A função de tal forma que ela me dê a melhor função que me descreva essa ação de locomover de um ponto a outro. Tudo bem? Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar que para essa solução aqui, eu tenho uma função que pode ser essa aqui, ó. Vou chamar, seguindo a ideia do livro, né? Eta, tipo N, eta de x. Eu sei que a resposta real é o y de x, mas eu tenho uma outra função auxiliar, eta de x. Certo? Ou seja, esse funcional, esse f aqui, na verdade, ele chama de esse fzão aqui, de x, fzão de x, ele vai me dar a função real que eu quero, mais um alfa n de x. Onde esse alfa ele é um valor, né, um número, em que é o seguinte, qual vai ser o valor dessa função para que, independente de quantas funções auxiliares eu vou ter para chegar até B, ela ao calcular, esse eta desapareça e apenas fique o y como solução real ou verdadeira, porque eu quero do menor caminho de A até B. Entendeu a ideia? De novo, eu não sei qual é a função que descreve. Eu sei a resposta, é uma reta, mas qual é a função que vai descrever o y de x, que vai descrever a menor distância entre A e B? Para isso, eu vou considerar uma função auxiliar próxima, que também com pontos fixos A e B, como estão aqui, né? Só que a diferença é de um alfazinho. Para que isso aqui, para que a resposta colapse para o y, esse alfa tem que ser 0. Então, para que eu ache a solução correta, esse alfa tem que ser 0. Tudo bem? Então, quando eu pego essa função, tem esse jeitão aqui, que depende dessas variáveis, eu vou ter que achar uma expressão que me descreva. Como vai ser? Eu não vou fazer essa conta agora, porque não vai demorar muito, mas eu sugiro, vá lá no vídeo que eu coloquei lá, sobre cálculo variacional, que o professor lá fala bem passo a passo, escreve toda a parte matemática disso aqui. Ele vai chegar numa expressão mais ou menos dessa aqui, ó. 1.1 a ponto 2, neta de x, e vai ter essa expressão aqui, ó. A derivada da função f, função parcial. Por que parcial? Porque eu tenho mais de uma variável, ele depende de mais de uma variável, menos a derivada, que é isso, tá? De y, derivada aqui de x, dessa expressão aqui. Y, linha.
dx. Para que isso funcione, para que isso minimize, essa expressão, como eu falei, eu vou fazer a conta é feita lá, acompanhe lá aquela aula no curso lá, no link da aula. Essa função vai ter que dar zero, para que minimize esse movimento. Ou seja, para que essa função desapareça, o alfa tem que ser zero, e para que essa integral toda seja zero, ou essa expressão é zero, ou esse valor é zero. O que eu quero tirar daqui? Esse cálculo todo matemático, que chegou a essa resolução, não me interessa agora na prática. O que me interessa é isso aqui, ó, para vocês trabalharem. Essa expressão. Porque se eu acho uma função, através dessa expressão que dê zero, eu acho o menor caminho entre A e B. Ou menor função que minimize a minha ação. Então, essa parte aqui, como resultado dessa integral toda, tem que ser zero. Essa expressão, essa expressão aqui, derivada parcial, que é total, tá? Y' essa expressão aqui é que nós chamamos de equação de Euler. Equação de Euler-Lagrange. A equação de Euler-Lagrange é essa expressão aqui, que pode ser utilizada em várias, para responder qualquer problema, a maioria das questões em relação a mínimo caminho ou mínima ação de uma função. Por exemplo, para deixar mais clara a ideia. A função. O exemplo inicial, né? Eu queria a distância entre dois pontos. Eu peguei a integral, eu me deu o quê? Era isso aqui, a integral do ponto 1 até o ponto 2, era 1 mais y' ao quadrado de dx. Que é a distância entre o ponto A até o ponto B. Com a função que eu ia descrever a menor distância entre A e B. Como vou fazer? Vou aplicar a equação de Euler-Lagrange. A equação de Euler-Lagrange diz o seguinte, ó, a derivada de x, de y da função y, e a derivada da função em função de y' vai dar o resultado, e esse resultado também vai me dar a relação ao x, né? Achando esse resultado aqui, eu faço isso aqui. E acho o resultado que eu quero. Tudo bem? Mas quem é o f do meu problema? Meu f do meu problema é essa criança aqui. Ele vai depender de y' e da variável independente, que é x. O y' é a derivada da função y. Tudo bem? Então, vamos lá. No meu caso, o f, ele é quem? Esse meu f, x, ele é quem? Essa expressão aqui. 1 mais y' ao quadrado. Tudo bem? Dá para ver que a derivada dessa função em função de y é zero, porque não tem y aqui. Né? E a equação me diz o seguinte, que isto aqui, x. E isto aqui tem que dar zero. Então, se isso aqui é zero, significa, na verdade, que toda essa expressão aqui que sobrou vai ser zero também, percebe? Se aqui é zero, então toda essa expressão também é zero. Ou seja, a derivada disso aqui em função de x é zero. Ora, se isso aqui é zero, o que isso implica para a gente? Isso implica que essa função aqui, essa derivada aqui, é igual a uma constante. Concorda comigo? De novo. Eu tenho que aplicar essa equação aqui para essa função. A função f é essa função, está aqui. Quando eu derivo em função de y, não tem y na função, então essa derivada é zero. Então, pela equação de Euler-Lagrange, se esse termo é zero, todo esse termo também é zero. Para esse termo que sobrou,
eu tenho a derivada de x em função dessa expressão. Ou seja, se a derivada dessa expressão também é zero, significa que essa expressão é igual a uma constante. Ok? Então, vamos lá. Quem é a derivada dessa função? Com essa informação aqui. Quem é a derivada dessa função? Com essa expressão aqui. Quem é a derivada da função? A derivada de f, função de y', essa derivada dessa função, que vai ser quem? 1 sobre 2, 1 mais y' a menos 1 sobre 2, derivada da cadeia, 2y'. Tudo bem? A derivada é y' sobre raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. Oi, diga. Quer falar? A Mariana está com o microfone aberto. Ah, tá. Sim. Tá aparecendo para vocês aí, né? Vamos lá. Então, bom, isso aqui tudo vai ser igual. Vamos ver, a derivada disso aqui não deu zero, então significa que essa derivada é uma constante. Então, eu posso chamar isso aqui tudo de si. Tudo bem? Até aí, tranquilo? Pronto. Como é que eu elimino agora essa questão? Vamos lá. Vamos organizar. Para isolar aqui o y', eu vou ter que resolver a questão aqui. Como fazer? Eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Então, fica como? Y' ao quadrado sobre 1 mais y' ao quadrado igual a c quadrado. Aí, isola, né? C quadrado é 1 mais y' ao quadrado. Aqui vai distribuindo, fica c quadrado mais c quadrado, y' ao quadrado. Aí fica y' ao quadrado, joga para lá, fica assim, igual a c quadrado. Aqui fica y' ao quadrado. Tudo bem? E a y'? Vai ser c sobre raiz quadrada de c quadrado. Tudo bem? Só que quem é c? Constante. Quem é 1? Constante. Quem é c quadrado? Constante. É uma constante. Então, vou chamar de m. Uma constante. Ok? Pronto. Achei. Y é igual a minha uma constante. Que é y'? Y' é dy dx igual a m. Então, dy igual a m dx. Integro, que eu tenho como resultado. Aqui é y, aqui vai ser mx, não é isso? Mais uma constante. Que equação é essa? De uma reta. Quem já sabia. O melhor caminho entre dois pontos é uma reta. Utilizando o Lagrange. Ah, professor, mas está complicado aqui. É porque esse exemplo deu um pouquinho de trabalho, mas é só para provar que esta equação aqui, eu vou botar aqui embaixo, que essa equação aqui, eu conhecendo a função, eu vou achar a equação, nesse caso, eu achei a distância, né, dependendo da função, mas vou achar todos os meus problemas, a equação de movimento, a partir dessa ideia aqui. Pegar parcial, que é a equação de Euler-Lagrange. E se fosse, por exemplo, botar um problema mais mecânico, né? Aqui foi muito matemático. Como seria o problema mais mecânico? Mesma coisa. Só que agora será o quê? Eu tenho a distância, para saber qual é
qual é a distância de 2 pontos. Mesma coisa, bem mais simples. Mesma coisa. Distância de 2 pontos. Tá? Só que a minha variável, tanto x quanto y, ele vai variar temporalmente. Tá? Um problema mais mecânico. A função que eu usei naquela vez para y foi dependente da posição. Agora não. Eu vou usar dependente do tempo e o x também vai depender do tempo. No plano em que minha partícula ela vai se mover, à medida que ela se move no plano, ela vai variar em y e vai variar também em x. E eu quero saber qual é o menor deslocamento dessa partícula no plano xy entre o ponto A e o ponto B. Ou seja, a minha função f ela vai depender de y, y', de x y, e que é minha variável independente, o tempo. Que o outro, que eu tinha aqui, ó, cadê? A minha variável independente era x. Agora não. A variável independente é o tempo, então, porque tanto y quanto x depende do tempo. Então, a função vai ter essa forma aqui. Se fosse tridimensional, teria x, y', x', z'. E a variável tempo, ou seja, a função que eu vou trabalhar, ela vai depender dessas 3 variáveis. No caso dessa função mais simples, nós já vimos que o ds, nós já conhecemos. O ds é quem? Isso aqui. dx², dy ao quadrado. Tudo bem? Mesmíssima coisa. Tá? Mas agora, ao invés de isolar o x, como eu fiz daquela vez, porque minha variável independente é o tempo, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa expressão aqui e vou multiplicar. Tudo bem, que o matemático não vou falar não, mas vou multiplicar e dividir por dt. Ou seja, vai ficar dx dt mais dy dt e dt. Ou seja, eu vou dividir e multiplicar aqui dentro por dt quadrado, né? Vou ficar aqui o quadrado e isolei dt, sair da raiz fica assim. Assim quadrado. Quer dizer, meu ds é isso aí. Ou seja, se eu fosse querer achar qual a distância utilizando esse ds, do ponto A até o ponto B, teria isso aqui, ó, de A até B, que aqui em função, esta função aqui. Vou chamar de x ponto quadrado mais y ponto quadrado, né? Que é o tempo. dt. Beleza? Ou seja, aqui é meu f. Meu f, que depende disso aqui tudo, vai ser quem? Vou escrever ali. Quem é meu f? Isso aqui. Esse é meu f. Vou melhorar aqui. Esse é meu f. Tá? Esse é meu f. Então, qual seria a melhor distância entre A e B? Vou aplicar Lagrange. Vamos lá. Eu sei que a equação de Lagrange, de ordem de Lagrange, é essa aqui. Eu vou aplicar para quem? Primeiro eu vou aplicar para y, em função do tempo. Tem um ponto, né? Y ponto igual a 0. E vou aplicar para x. A variável independente é o tempo. X. Beleza? Bom, feito isso, é só fazer a conta. Vamos derivar. Derivar aqui f em função de x e derivar, nem precisa, vou direto aqui, ó. Em função de x. Olha para essa expressão aqui.
Não tem x, então a derivada é zero. A derivada da função em função de y. De novo, aqui não tem x, é zero. Ora, se para x é zero e para y é zero, esse termo todo é zero. dt em função de y ponto é zero. E dt em função de x ponto também é zero. O que significa para a gente? Significa que isto aqui é uma constante. Uma constante 1. E aqui, uma constante. X. Constante 2. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos derivar para todo mundo agora. Separar aqui. Derivada em função de x. Ponto. Pegar essa função e derivar em função de x ponto. É 1/2 de x ponto quadrado mais y ponto quadrado menos meio. Derivada da cadeia, da cadeia, né? Fica 2x ponto. Tchau, tchau. Então, essa derivada é essa aqui. A mesma coisa vai acontecer com y. A resposta vai ser parecida, no direto. Como podem ver, né? Tudo bem? Em ambos os casos, se aqui, derivada do temporal é zero, porque a função é uma constante. Então, aqui vai ser a constante que eu chamei de 2, né? Aqui eu chamei da constante de 1. Né? Se eu pego essa expressão aqui, por exemplo, e divido por essa expressão, se eu pego a expressão aqui, esta divido por essa, qualquer uma, né? C1 dividido por C2 é a mesma coisa que isso dividido por isso. Vai sobrar quem? Y ponto sobre X. Não é isso? E, de novo, isso aqui é o quê? Uma constante. Então, C1 sobre C2 é constante. Então, eu posso chamar isso aqui tudo de C3. Beleza? Ou seja, y ponto é igual a C3x ponto. Y ponto é dy dt. C3 aqui vai ser dx dt. Tchau e tchau. Então, dy é igual a C3 dx. Integrando todo mundo. Eu tenho y é igual a C3x mais uma constante. B de novo. Ou seja, de novo, uma reta. Mesmo sendo uma variável independente sendo o tempo agora. De novo, fiz essa conta toda só para provar que essa equação, chama de equação de Lagrange, ela vai me dar justamente a minimação, como eu usei tempo, né? A minimação de um ponto a outro. Se eu quero saber o menor tempo de um objeto se deslocar de A até B, ou a menor distância entre A e B, eu vou utilizar sempre essa equação para me dar a função que descreve a melhor
melhor deslocamento, melhor o mínimo de ação da força, o deslocamento que vai ter de um ponto a outro. Tudo bem? Ou seja, eu vou achar a equação do movimento. É que eu quero agora. Tudo bem? Não vai dar tempo de falar sobre... São 9h38, né? Não vai dar tempo de falar sobre ordenadas generalizadas. Mas eu vou tentar fazer um videozinho. Não precisa não, que tem lá, né? Eu já botei lá para vocês. Sobre a Lagrangiana, formalina lagrangiana. Que vai sair a partir disso aí. Das equações de Euler. Tá? Mas, de novo, o que eu vou fazer? Para finalizar aqui. Eu vou reduzir a lista de exercício e vou resolver toda essa lista reduzida e colocar disponível para vocês estudarem. Tanto a lista 1 quanto a lista 2. Vou tentar finalizar tudo isso na lista 1 agora essa semana, mas a lista 2 vou tentar fazer isso para a semana que vem. Tá? Aí eu vou colocar lá para vocês, ajudarem vocês no estudo. Mas eu preciso que vocês tentem assistir as vídeos aula que eu coloquei lá, né? Para cada bloquinho tem lá o vídeo, então, no caso variacional, no caso de hoje, no caso variacional, formalismo, de Euler Lagrange, formalismo lagrangiano, né? Ele vai estar falando um pouquinho sobre o princípio de Hamilton, e aí vai falar depois sobre o Hamiltoniano, que vai vir a partir das equações de Euler. Que tudo isso para fazer o quê? Descrever a equação do movimento. Tá bom? Essa aula só vai estar disponível a partir de amanhã. Tá? Porque o RMP, ele não libera na hora, tem que esperar de 12 a 24 horas para ele liberar o vídeo, para poder baixar e botar lá no grupo. E esse material que eu rabisquei também, eu vou colocar agora. Lá. Tá bom? Perguntas? Não tá conta, né? Semana vai ter aula ou está em recesso? O quê? Não entendi. Semana. Bom, é isso. A ideia é que tem um recessozinho, né? Mas a partir do dia 5 que se retorne. Ok. Beleza? Mas qualquer coisa eu vou colocando no material que quiser colocar para adiantar e ajudar vocês. Tá bom? Então, vocês tiveram só 2 momentos síncronos, terminar o 8 momento síncrono. Essa é só a síncrona. Qualquer dúvida, qualquer coisa, você bota, pode botar mensagem lá, falar com os tutores. O material todo eu vou colocar lá na rede. Tá bom? O senhor não vai ter mais aula online, não, professor? Não. De acordo com o que me passaram, só foi semana passada e a semana. Também achei pouco. Mas, enfim. Virgem, complicou. Mas aí, como eu falei, eu vou fazer essa lista, tá? Resolver toda essa lista, passar para vocês. Tem aqueles vídeos que eu coloquei. Aqueles vídeos que eu falei, não dá para colocar todos. Então, o que eu fiz? Coloquei o principal. Se você for no YouTube, você vai ver toda a sequência das aulas, justamente dessa parte aqui, que tá bem feita, bem passo a passo, com exemplos direitinho. Né? Eu vou tentar colocar alguns exemplos também, se for necessário, para fazer. Resolvendo também. Tá bom? Ao longo desse período de recesso. Tá certo? Beleza. Eu vou parar a gravação aqui, então.